minha já está aberta. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do verso 54 a 60. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era um médico, né? Que se converteu ao Evangelho e nos deixou esse belo livro, né? Que é Atos dos Apóstolos, né? Os irmãos acompanham aqui no telão, aqueles que não trouxeram Bíblia, né? Atos 7, a partir do verso 54 a 60, nos diz assim. O contexto diz: a morte de Estevão, né? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, irmãos, os religiosos, né? Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremataram unânime contra eles, e expulsando da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, né, irmãos? Leamos também, irmãos, Gálatas, no capítulo 1, Gálatas, depois de Coríntios, depois de 2 Coríntios, Gálatas, no capítulo 1, verso 19, que nos diz assim: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Os irmãos podeis aceitar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Ele é a razão de nós estarmos aqui reunidos nessa noite, no seu santo nome, né? Aqui, irmãos, estamos aqui para cumprir o hino, né, de Jesus. Ele diz que ide pregar o Evangelho para toda a criatura. Aqueles que creem e for batizado serão salvos, né, irmãos? E sabemos, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, ele estando ali na cidade de Betânia, ele ali, irmãos, ele deu as suas últimas instruções para os seus discípulos. E ele diz: olha, eu irei ao céu, irei assentar à destra de Deus Pai, porém eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para ficar com a minha igreja e interceder por ela. Irmãos, e no início, irmãos, da igreja cristã, quando lemos aqui essa passagem do servo de Deus chamado Estevão,
Esse homem, irmãos, era cheio do Espírito Santo. Esse homem havia se convertido ao Evangelho e ele pregava de forma intrépida, de forma ousada, e anunciava a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e quando a luz se levanta, irmãos, e que ela se confronta com as trevas reais, porque toda ação tem uma reação. E esse homem de Deus, irmãos, estando pregando de maneira ousada a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os religiosos daquela época, os judeus, eles, irmãos, eles enfureceram contra esse servo de Deus. Irmãos, e quando ele falou que estava vendo uma visão o Senhor Jesus Cristo, eles enfureceram, irmãos, e ali levaram para fora da cidade e o apedrejaram e mataram aquele homem de Deus. Mas, irmãos, aqueles religiosos, ele matou o corpo, mas ele não teve poder sobre a alma, porque a alma dele, irmãos, naquele momento que foi deslocada do corpo, ele foi para o céu, para ali, irmãos, encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Então, irmãos, Estevão, ainda jovem, ele foi promovido, irmãos, deixou esse mundo, irmãos, de angústia, de tribulação, de luta, de guerra, e ele, irmãos, ele deixou esse mundo para ir para o paraíso, para morar com o Senhor Jesus Cristo. E esses religiosos que apedrejaram a ele, né? Eu creio, eu tenho certeza, se eles não se converteram, hoje, irmãos, eles estão padecendo no Hades, no inferno, e arrependidos até o fio de cabelo por aquele ato. Então, irmãos, aquele povo judeu, eles não entenderam o momento de visitação do Messias, do servo de Deus, que havia sido profetizado através das Escrituras, né, que os judeus conheciam, mas ali, irmãos, eles não entenderam, irmãos. Mas nós, irmãos, que era como João Museu, nós o aceitamos e nós fomos cercados na oliveira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Irmãos, e diante desse cenário, dessa situação, ali, irmãos, na morte desse servo de Deus, estava ali um homem de Tarso, chamado Saulo. Esse homem, irmãos, ele era um judeu autêntico, era um judeu que cria nas Escrituras, e ele, irmãos, fazia isso achando que estava agradando ao Deus que tirou aquele povo do Egito. E ele, irmãos, depois disso, a igreja, irmãos, ainda no seu momento embrionário, né? Um pouco tempo que a igreja já tinha se levantado na terra, né, irmãos, com o intuito de salvar e propagar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava ali, irmãos, um homem chamado Saulo. E Saulo, irmãos, ele presenciou aquela morte e incentivou. E depois disso, irmãos, houve uma perseguição muito grande no seio da igreja. E a perseguição, irmãos, foi tremenda. Foi
Eita glória! Não interessa, tá, irmãos? Muitos e muitos já têm no passado e no presente e no futuro se levanta, mas se levanta para cair, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós Aleluia, glória a Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, e Paulo, irmãos, movido ali do espírito de perseguição, ele pede cartas para o sumo sacerdote para ir à cidade de Damasco, capital da Síria, para trazer ali encarcerado a todos aqueles que, segundo eles, tinham como aceita. E Paulo, irmãos, recebe a autorização do sumo sacerdote, e ele indo para a cidade de Damasco. E quando chega ali próximo da cidade, subitamente, uma luz resplandecente, ali ela manifesta a Saulo. E Saulo, irmãos, ele cai ali atônito, né? Perturbado, sem saber daquela situação, e ali ele caiu e disse: quem és? Aí ele disse: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Esse povo é meu servo. Esse povo eu paguei um preço alto na cruz. E esse povo eu velo por eles, cuido deles, e eles são a menina dos meus olhos. Eu não aceito que ninguém toque nesse povo. Aleluia, Jesus. Irmãos, Glória a Deus. E Saulo, amigos, ele se levanta, cego, sem enxergar, e aquele povo que o acompanhava, ele estava sobressaltado, né? Estava atemorizado, pois ouviu uma grande voz, mas não sabia de quem era aquela voz. Mas Paulo, irmãos, ele ali naquele momento, ele viu que ele não estava perseguindo a seita, ele não estava perseguindo a religião, mas ele estava perseguindo a igreja lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele, irmãos, o Senhor orienta ele para ir à cidade de Damasco, ali uma rua chamada direita. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele aparece ali para o servo Deus ali naquela cidade, um homem chamado Ananias, que servia a Deus ali em Damasco, capital da Síria. E quando o Senhor Jesus Cristo fala de Saulo, ele diz: mas Senhor, esse homem, ele tem perseguido a sua igreja lá em Jerusalém, ele tem invadido casas, tem arrastado pessoas ali de dentro das suas casas e tem lançado nas prisões. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não vê como o homem vê, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e nem os seus caminhos são os nossos caminhos, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Então, irmãos, ele diz: não, receba, pois ele é um vaso escolhido, é um vaso que eu tenho uma chamada com ele, e a minha chamada é para pregar para os reis, pregar para o povo de Israel e para os gentios, né, que era considerado, irmãos, como os cachorrinhos, né? É isso que era considerado. Então, irmãos, Ananias foi na rua determinada pelo Senhor, e ali, irmãos, ele encontra um homem, irmãos, quebrantado, um homem de joelho, estava ali 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Mas quando Ananias chegou ali, irmãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, ele me incumbiu para mim vir aqui e falar com você. E naquele momento, irmãos, que ele orou ali, Paulo, as suas vistas voltou, né, como antes, ele voltou
ele não teve discipulado. Eu não tenho nada contra discipular, né? Mas não teve discipulado. Ali prontamente Paulo ele foi batizado, irmãos, e depois de perseguição dos cristãos, irmãos, ele passou a ser perseguido. A coisa reverteu para ele, mas só que agora ele tinha a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, irmãos, aquele que ele chamou, aquele que pegou o arado, né, irmãos? Ele, irmãos, está ali no Salmo 91, debaixo das asas do Onipotente. Porque, irmãos, muitas e muitas pessoas se intitulam como filho de Deus. E Deus, irmãos, ele realmente criou o homem, são criaturas, mas filho, irmãos, é só aqueles que aceitam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Não, irmãos, porque, irmãos, a chuva ela desce para todos, assim também como o sol ele nasce para todos, mas debaixo das asas do Onipotente é só os salvos. É só o salvo que está protegido por Deus, né, irmãos? Então, irmãos, Paulo, ele então muda a situação, e aqueles irmãos que eram seu companheiro de religião judaica, eles engendraram, eles arquitetaram, irmãos, uma forma, né? Fizeram uma armadilha para pegar o apóstolo Paulo e o matar. Porque, irmãos, ele pregava a palavra de Deus de forma ousada, deliberadamente. A palavra do nosso Senhor era pregada na sinagoga dos judeus, e ali ele dava o testemunho que o Senhor Jesus Cristo, aqueles que foi morto pelos romanos e pelos judeus, ele era o Cristo. Ele tinha que padecer, ele tinha que passar por aquilo, porque tinha uma profecia lá escrita, lá em Isaías 53, porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores de enfermidade, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, irmão, depois disso, houve uma grande perseguição na vida daquele homem de Deus, e ele se ausentou de Jerusalém, irmãos, e ele partiu em viagem missionária para as Arábias e posteriormente para a cidade de Damasco. E como nós lemos lá em Gálatas 1:19, que depois de 3 anos dele haver anunciado a palavra de Deus ali na Arábia, em Damasco, ele volta para Jerusalém. E ele ali voltou, irmãos, e ele ficou 15 dias com o apóstolo Pedro, e ele não encontrou nenhum outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aqui, irmãos, Tiago, irmão do Senhor, não é irmão em Cristo, né? Aqui está falando, irmão, do filho de Maria, porque a Maria, irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi o primogênito dela, né? Não foi o unigênito, porque Jesus Cristo é o unigênito do Pai, de Deus, é só ele, mas o primogênito é o primeiro. E ali, irmãos, depois José o recebeu, como os irmãos sabem, que o anjo orientou, e ela se casou com José e teve filhos e filhas, inclusive Tiago. Ele veio se tornar um dos apóstolos ali em Jerusalém, e assim como Judas, aquele pequeno livro lá próximo de Apocalipse, aquele também era irmão do Senhor. Então, irmãos, está escrito, se você tiver dúvida, consulta a Bíblia, tá, irmãos? Não fica especulando religião A, B, C, porque religião, irmão, não presta. Religião não salva ninguém. Na Índia tem 3 milhões de religião, né? E a predominante que domina aqui no nosso país, em números, ela realmente, a Bíblia e Apocalipse 18:4 chama que a grande
disso, Maria se casou, era uma mulher santa, uma mulher agraciada, uma mulher, irmãos, privilegiada, né? Porque, irmãos, aquele que, né, era gerar o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, no seu ventre, conforme está escrito lá em Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberás e dará luz ao filho, e será seu nome Emanuel, Deus conosco. Então, irmão, se você tem dúvida, consulta lá em Mateus 12,46, que está ali a relação dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, né? Irmãos que eu falo, né? Irmão do parto de mãe, que na realidade ela não era mãe, foi só instrumento. Porque ele, naquela passagem de Caná da Galileia, ele me falou: mulher, o que é que eu tenho contigo? Né? Ela foi apenas um instrumento que Deus usou para trazer o Filho de Deus. Então, irmãos, está lá escrito, como eu falei, e também em Marcos 13,55, os irmãos e as irmãs do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, está lá. Mas a igreja lavada e remida, ela, irmãos, ela tem um norte. E o nosso norte é a palavra de Deus. Não é religião A, B, C, porque religião não salva ninguém, né, irmãos? Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. A igreja, glória a Deus. vive com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque as horas passam rápido, né? Quando a gente começa a pregar, quando eu vi as horas já se foi, né? Nesse momento eu quero convidar o pastor Rogério para fazer essa oração.